Desvio de 30 milhões de reais das creches aprofunda a voucherização da educação infantil. O governo Ibanez Rocha desviou 30 milhões do orçamento público destinado às creches que atendem crianças de 0 a 3 anos da rede pública de ensino para pagar empresas privadas de terceirização. A denúncia do site Metrópolis mostra que o remanejamento do dinheiro da escola pública para empresas privadas foi publicado no Diário Oficial do Distrito Federal de quinta-feira, 14/7. A apuração do jornal revela também que o valor será destinado a, no mínimo, 6 empresas privadas prestadoras de serviços para o governo do Distrito Federal, que mantém contratos de manutenção e vigilância com a Secretaria de Estado de Educação. Trata-se, segundo o jornal, da Confederal, ligada ao ex-senador Eunício Oliveira, e Real JG, de propriedade da família do deputado distrital José Gomes. Ambos os políticos de partidos que compõem o chamado Centrão, ligado ao presidente Jair Bolsonaro. Ainda, segundo o jornal, a decisão contraria a recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios sobre a necessidade de ampliação de ofertas para crianças em creches conveniadas pela rede pública local. De acordo com um projeto básico elaborado pela pasta, a estimativa de 2022 seria o suprimento de vagas para 20 mil crianças em creches em todo o Distrito Federal. Até o fim de 2021, o benefício apoiava aproximadamente 4 mil pequenos. A lei que criou o cartão creche é de 11 de janeiro deste ano. Atualmente, são cerca de 60 instituições privadas que participam do programa. Os beneficiários são crianças inscritas no cadastro de solicitação de vagas em creches das coordenações regionais de ensino. O governo do Distrito Federal repassa o valor de R$ 803,57 por criança, mensalmente, para que os pais ou responsáveis possam efetuar o pagamento às escolas conveniadas. Segundo a Lei Distrital número 7.064 de 2022, as famílias podem usar a quantia e complementar com recursos próprios os valores das mensalidades cobradas pelas creches. Voucherização da educação infantil. Edna Rodrigues Barroso, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mestra e doutora em educação, afirma que qualquer retirada, remanejamento ou inexecução de recursos destinados à educação causa prejuízos não somente às crianças, mas também às suas famílias e à sociedade. O cartão creche, política de onde os recursos foram remanejados pelo governo ibanês, não é defendida pelos movimentos sociais e educacionais, visto que é uma espécie de terceirização da educação infantil. Entretanto, se havia uma destinação de recursos para a educação, deveria ter sido aplicada na íntegra. Os movimentos sociais, educacionais e sindicais e as pesquisas acadêmicas defendem que os recursos orçamentários da educação sejam utilizados na construção, ampliação e qualificação das redes públicas. O cartão creche, os conveniamentos e outros tipos de propostas de vouchers são, na verdade, políticas de privatização e precarização da oferta educacional, pela transferência de recursos da esfera pública para a privada.
Ela afirma que esse movimento de conversão do direito à educação a uma mera mercadoria é uma negação de um direito, fazendo com que a política pública se transforme em um bem de consumo individual e desobrigando o Estado em relação às suas responsabilidades sociais e coletivas. O governo ibanês, afinado com o governo Bolsonaro, abraça essa conversão e, de acordo com interesses opacos, opera remanejamentos que afetam justamente a educação infantil e, por consequência, a primeira infância. Ou seja, uma mudança de rumos que afeta, como sempre, justamente os mais vulneráveis. Nossa luta é por mais vagas na rede pública, na educação infantil, com profissionais concursados e qualificados, infraestrutura, recursos e insumos satisfatórios, prédios com arquitetura e equipamentos adequados, formação inicial e continuada voltada para a infância. Gestão democrática, participação das famílias e, principalmente, tendo os pequenos como centro do processo político e pedagógico. Cida Camarano, professora aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal, mestre e doutora em Educação pela Universidade de Brasília e membro do Comitê Diretivo do Movimento Interfóruns de Educação Infantil e do Fórum de Educação Infantil do Distrito Federal, considera um absurdo apenas pensar nisso. Ela diz que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica e é uma etapa cara porque exige um quantitativo menor de criança por turma, exatamente para ter esse atendimento mais atencioso às necessidades e particularidades de cada criança. Requer estrutura física adequada, com mobiliário que atenda ao conforto e à segurança das crianças, parque infantil, parque de areia, jardim, brinquedoteca, refeitório, sala de vídeo e literatura. Recursos pedagógicos diversificados, brinquedos e jogos, materiais para atividades de artes, alimentação diversificada. Enfim, é uma etapa que precisa de investimento. Sem contar que, pela meta 1 do PDE, seria preciso, até 2016, universalizar o atendimento na pré-escola e atender, no mínimo, 60% dos bebês e crianças bem pequenas em creches até 2024. Sendo ao menos 90% desse total em período integral. Os últimos dados que acessamos são de 2020. 45,8% da educação infantil ofertada na rede pública direta, 21,3% na rede conveniada. Uma vez que a rede parceira é a que oferta maior número de matrículas em tempo integral. Estamos longe de atingir as metas do PDE. O mesmo censo apontou que apenas 77,9% das escolas públicas que ofertam educação infantil no Distrito Federal têm biblioteca. 90,2% têm brinquedos para educação infantil.